Olá, tudo bem? Muito obrigado por você ter entrado mais uma vez em nosso canal, o canal Autoajuda com a Ajuda do Alto. Nosso programa hoje é um pouquinho diferente, nós vamos fazer uma espécie de uma live. E o nosso verso introdutório de hoje encontra-se, portanto, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, e o verso 30, que nos diz o seguinte: E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário que eu faça para que eu seja salvo? Venha comigo no tema de hoje. Obrigado. Muito bem, o tema de hoje pode até mesmo surpreender alguns, até escandalizar outros, quem sabe. Mas nós temos um compromisso com a verdade que nós conhecemos, aquilo que entendemos por verdade, pelo menos. O assunto é bastante preocupante. Eu, quando jovem, tive muitas discussões acaloradas com meu pai sobre temas religiosos. Ele era de uma corrente religiosa diferente da minha. E nós, muitas conversas acaloradas, lógico, não houve brigas, assim, apenas conversas sobre os temas bíblicos. E um dia ele me fez algumas declarações sobre um determinado tema, e eu disse assim: pai, tem um probleminha aí. Veja bem, o senhor está defendendo uma tese e apresentando argumentos que nem a igreja que o senhor assiste, a corrente religiosa que o senhor defende, aprova esses argumentos. O senhor está indo contra a própria crença do senhor, o próprio conjunto doutrinário que o senhor defende. E ele me disse uma coisa que na época eu não entendi muito bem. Depois os anos se passaram e hoje eu posso fazer uma reflexão e hoje eu dou a mão à palmatória a ele. O que ele me disse? Ele disse o seguinte: olha, eu não estou atrelado a doutrina nenhuma. Eu achei interessante, como assim? O indivíduo faz parte de um grupo, de uma corrente religiosa, e está defendendo uma tese diferente do que a própria corrente religiosa que ele assiste, que ele defende, aprova. O que ele estava me dizendo na época? Ele estava me dizendo o seguinte: olha, eu não sou obrigado a pensar como todo mundo pensa. Eu sou uma pessoa independente. Eu tenho meu próprio cérebro para pensar. Era isso que ele estava me dizendo. E hoje eu me encontro na mesma situação que ele. Tudo que eu vou falar aqui é de inteira responsabilidade minha. Eu não represento uma corrente religiosa, eu não represento o grupo de preteristas, o grupo de futuristas, o grupo de historicistas, eu não sou arminiano, não sou calvinista, eu sou uma pessoa independente. Eu analiso todos estes assuntos, todas as correntes e tiro aquilo que eu entendo por verdade para mim, que eu entendo e compreendo por verdade. Então não sou obrigado a ser fiel a uma corrente religiosa. Eu sou fiel à minha própria consciência e àquilo que eu entendo como verdade nas Escrituras Sagradas, ok? Então o tema de hoje é o tema da salvação, o tema que nós já na introdução lemos, aquela história interessante bíblica que Paulo e Silas estavam, portanto, na cidade de Filipos, lá na Macedônia, e havia naquela ocasião uma mulher, uma moça, que tinha um espírito adivinho que andava perseguindo eles. A Bíblia diz que por dias, incomodando. E chegou um dado momento que Paulo se voltou a ela e disse o seguinte, voltando-se, Paulo disse o seguinte: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu, aquele espírito adivinho que estava naquela mulher. Logicamente isso repercutiu, naquela cidade, porque os senhores daquela moça lucravam muito com esse espírito adivinho que ela tinha. E eles ficaram indignados e tomaram Paulo, os arrastaram para a praça das Escrituras e colocaram eles lá junto das autoridades da cidade. Então foram levados diante dos pretores
E esses mandaram surrar Paulo e Silas com varadas, segundo a Bíblia. E depois eles foram levados para uma prisão, a prisão interior, um lugar profundo da prisão, e ainda suas pernas foram amarradas em tronco, seus pés foram amarrados em tronco. Então uma prisão que cheirava mal, um lugar insalubre, um lugar realmente de sofrimento. Havia outros presos também naquele presídio, vamos dizer assim, e ali estava um carcereiro cuidando daquele presídio. Foi recomendado que cuidasse minuciosamente daqueles presos, principalmente Paulo e Silas. E Paulo e Silas na prisão cantavam, diz a Bíblia, e oravam e cantavam. Os outros presos apenas estavam ali ouvindo os cânticos, os louvores que eles ali estavam entoando. Quando chegou a meia-noite, segundo as Escrituras, um terremoto ocorreu, começou a mover, sacudir os alicerces daquela prisão, as portas todas se abriram, as cadeias que prendiam eles, possivelmente nos pés, nas mãos, caíram por terra. E o carcereiro, diz as Escrituras, que ele acordou com tudo aquilo, com toda aquela confusão, não entendendo muito bem o que estava acontecendo. Ele imaginou ali que os presos tinham todos fugido, pegou uma espada para se matar, porque ele seria penalizado, se tivesse deixado os presos fugir. Às vezes a própria família era penalizada. E ele pensou em se suicidar. E quando Paulo, diz a Bíblia, bradou, gritou lá de dentro, dizendo: não faças tal coisa, estamos todos aqui. Deu um grito, um brado, diz as Escrituras. E ele então pegou uma lâmpada, pediu uma lâmpada, uma lamparina, entrou dentro da prisão. Diz a Bíblia que ele se prostrou trêmulo diante de Paulo. Trêmulo, um soldado, um homem experiente, soldado romano, um carcereiro, um homem preparado para a guerra, para a luta, mas ficou tremendo diante de Paulo ali, com o que estava acontecendo. E ele então os leva para fora, e aí vem a pergunta que nós lemos inicialmente, a pergunta milenar, que uma pergunta objetiva. Qual foi a pergunta dele? O que devo fazer para ser salvo? Talvez seja essa a sua pergunta também, meu amigo. Quem sabe essa pergunta você tem feito para você mesmo. Quem sabe você tem se sentido uma pessoa perdida, uma pessoa sem esperança, e você tem perguntado no seu coração: meu Deus, eu quero ser salvo, eu não quero ser uma pessoa perdida. E a resposta veio direta: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus. Essa foi a resposta direta que Paulo deu àquele homem. Pois bem, nós queremos trabalhar um pouco esse tema hoje com você. O que devo fazer para que seja salvo? Esta pergunta nos traz uma outra pergunta. Mas salvo exatamente do quê? Salvo do quê? Para sermos salvos de alguma coisa, temos que estar numa situação iminente de sermos prejudicados de alguma forma, não é mesmo? Uma pessoa morrendo afogada num rio, numa praia, no mar. Então ela está ali ao desespero, pedindo socorro, me salvem. E alguém tem que ir lá e tirá-la daquela situação de destruição, de morte que ela se encontra. Uma casa pegando fogo, crianças às vezes lá dentro, bombeiros têm que entrar, derrubar portas, derrubar paredes para salvar, resgatar pessoas que estão prestes a serem queimadas e destruídas pelas chamas do fogo. Então, a pessoa, para ser salva, ela tem que estar numa situação como esta, uma situação de perigo e de destruição e de morte, não é verdade? Pois bem, nós estamos nesta situação. E nós precisamos, nesse momento, conceituar algo muito importante que algumas pessoas não entendem. Na verdade, nós já chegamos aqui neste mundo perdidos, condenados. E se nós não formos salvos, nós pereceremos, nós nos perderemos e seremos condenados, executados. É como se estivéssemos aí no corredor da morte, aguardando o momento da sentença. Estranho isso, Você talvez não esteja entendendo muito bem. Mas eu vou tentar ilustrar da melhor maneira possível, de forma mais didática que eu possa colocar para você.
Veja, o conceito popular das pessoas, de modo geral, é que a pessoa ela é uma pecadora porque ela cometeu pecados. Então lá, aquele indivíduo é um grande pecador. Ele matou, ele roubou, né? Ele mentiu. Então ele é um pecador porque ele cometeu vários pecados. Essa é a ideia popular que as pessoas têm. Mas eu quero dizer para você que a pessoa não é pecadora porque matou, porque roubou, porque mentiu. Não, ela não é pecadora por causa disso. Então veja bem, nós não somos, grave bem, escreva essa frase. Nós não somos pecadores porque pecamos. Nós pecamos porque somos pecadores. Você consegue compreender isso? Pelo fato de você ser uma pessoa pecadora, você peca. Pelo fato de você ser uma pessoa pecadora, você comete pecados. Você mente, você mata, você rouba, porque você é um pecador. Um leão, por exemplo, o leão é carnívoro não porque ele come carne porque é um carnívoro. Ele já nasce com a natureza carnívora. Então nós não somos pecadores porque pecamos, mas nós pecamos porque somos pecadores porque nós já chegamos neste mundo como pecadores. Uma criança de colo, ela não consegue cometer atos pecaminosos. É um bebê, como que o bebê vai mentir? Como que um bebê vai matar alguém? Mas ele é um pecador, porque a natureza que ele chegou neste mundo é uma natureza de uma pessoa, um ser pecador. Ele tem propensão a cometer pecados, ok? Então esse é um conceito que nós temos que entender a princípio. Então veja, algumas pessoas dizem, não, mas eu não tenho pecado, eu não mato, eu não roubo, faço mal para ninguém, então eu não sou pecador. Não, você é um pecador mesmo, não matando nem roubando, mas fazendo coisas boas, você continua sendo um pecador. Porque pecado é uma natureza, é um estado que a pessoa se encontra, um estado de pecado. Ela chega neste mundo desta forma. O estado de pecado, na verdade, é como que um vírus de uma doença que passou para nós. Veja bem, no livro de Romanos, capítulo 5, verso 12, nos diz o seguinte, eu leio para você, assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Nós herdamos essa natureza pecaminosa de Adão. Ele pecou, é como que um vírus de uma doença que vai passando de uma pessoa para outra. Muito bem, então assim, o pecado foi como o vírus de uma doença, né, que foi passando de pais para filhos. No caso, Adão pecou, quando nasceu seu filho, já nasceu um pecador, e o filho do seu filho também herdou a natureza pecaminosa, e assim sucessivamente até chegar até nós. Todos nós somos pecadores, todos nós pecamos, portanto, né? Essa é a realidade, né? Conforme nos apresenta, já havíamos lido, né? Romanos 3, 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Ainda em Romanos 3,10 diz, como está escrito, não há um justo nenhum sequer. Não existe pessoa justa. Não existe pessoa não pecadora. Todos são pecadores. Muitos textos das Escrituras que mostram essa realidade da natureza humana, que é uma natureza carnal, uma natureza natural, uma natureza pecaminosa. Nós não vamos fazer uma tese aqui, defender uma tese sobre esse tema, porque o tempo nos é curto, né? Mas esta é a realidade. Então essa é a nossa natureza, é assim, a natureza já perdida, condenada pelo mal, condenada ao pecado, condenada à destruição. Então chegamos a este mundo já perdidos. O salário do pecado é a morte, diz as Escrituras. Então nós estamos condenados a uma morte eterna, uma separação eterna de Deus. Agora entra Cristo nessa história. O que fez Deus em Cristo para nos salvar desta condenação que já chegamos neste mundo, esse estado de perdição. Se o salário do pecado é a morte, quem peca tem que morrer. Mas o contrário é verdade. Se a pessoa não peca, ela não merece a morte. Ela não pode morrer se ela não pecou. Só morre quem peca. Esta é a realidade. Então Jesus veio a este mundo
Jesus viveu uma vida íntegra, jamais pecou, e no livro de 1 Pedro, capítulo 2, verso 22, nos diz com clareza: porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O único que não praticou pecado, que já passou por esse planeta, foi o Senhor Jesus. Foi Cristo. Se Cristo não pecou, ele não poderia ter morrido. Ele não merecia a morte. A morte é para quem peca. O salário do pecado é a morte. Então Jesus veio neste mundo, tomou a natureza humana, ele não se disfarçou de homem, veio na natureza humana, de verdade. Ele não simulou ser um homem, ele tornou-se homem, de fato, diz as Escrituras. Viveu entre nós sem pecado e, por fim, sofreu as agruras da cruz. Morreu em uma cruz sangrenta sem precisar, porque ele não merecia a morte. Agora Jesus chega diante do Pai e ele propõe uma troca. Disse: Pai, eu morri, mas não merecia, porque eu não pequei. O salário do pecado é a morte, eu nunca pequei. Então eu tenho a vida acreditada na minha conta. E aí o que Jesus propõe? Ele propõe uma troca. Ele olha para mim, para o Paulo, e diz assim: meu Pai, esta vida que eu tenho acreditada na minha conta, eu transfiro para o Paulo. E a morte que ele merece, porque ele é um pecador, eu morro essa morte por ele. E foi isso que aconteceu lá na cruz, amigo. Jesus morreu a tua morte. Jesus sofreu a tua morte para te dar vida, para que você tivesse direito à vida. Jesus então propõe uma troca com o homem. Ele oferece a sua vida e assume a sua morte. Esse é o grande milagre que Cristo fez na cruz do Calvário, meu amigo. Outra coisa importante é que a salvação ela não ocorre dentro de nós, mas ela ocorreu fora de nós, lá na cruz do Calvário. A salvação não está relacionada aos nossos sentimentos. Aquilo que eu sinto dentro de mim não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a minha santificação. Tem a ver com algo que aconteceu fora de mim, lá na cruz. Lá Jesus fez o ato de salvação. E de lá ele declara-nos justos. Ou seja, a salvação é um presente de Deus. Um presente gratuito de Deus ao ser humano. Não há nada que você possa fazer para comprar essa salvação, para se tornar merecedor da salvação. A salvação é um ato de Deus, um ato de Cristo na cruz, e Ele te oferece gratuitamente este presente, por amor. E não adianta você fazer sacrifícios, não adianta você subir escadarias de joelho para conquistar a salvação, nada disso adianta. Porque você não pode conquistar a salvação por si mesmo. É um presente de Deus que Ele te oferece por amor, meu amigo. Não pense que você subindo aos montes para ficar orando, horas de joelho em oração, vai lhe trazer a salvação. Não. Salvação é presente de Deus, é graça de Deus. É a graça de Deus para a nossa vida. É gratuito, é presente de Deus. Interessante que todos os reformadores da igreja cristã, como Lutero, Calvino e todos os demais, eles eram unânimes em entender isso, que lá na cruz Jesus nos declara justos. E os pecados são perdoados, não só os pecados do passado, mas os pecados do futuro, que nós ainda não pecamos, que não praticamos, já estão perdoados em Cristo. É difícil entender isso? Deus nos declarou justos, assim como um juiz declara uma pessoa justa no tribunal. Dá a sentença de livramento. Foi isso que Jesus fez na cruz do Calvário.
Lá na cruz, amigos, somos absolvidos de todas as nossas culpas. Todo o escrito de dívida que era contra nós, diz Paulo, foi cravado na cruz. Todas as condenações, todo o escrito de maldições contra nós foram cravadas na cruz. E você se apropria agora desta promessa de Deus, desse presente de Deus, pela fé. Pela fé. Não é a fé que nos salva, não é a fé que nos salva, mas nós nos apropriamos da salvação, do perdão, pela fé. É Jesus que nos salva. E a fé é a confiança em Deus. Então nós nos apropriamos dessa promessa de Deus, desse presente de Deus pela fé. A fé é o agente que se apropria dessa graça que nos salva, desse presente gratuito de Deus. Você, pela fé, acredita, confia que Deus o declarou justo de todos os seus pecados passados e futuros. E você agora é um salvo em Cristo Jesus. Em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, é muito claro ao nos dizer que porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não é pela fé, é por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Não há nada, não há obras que você possa fazer para se salvar. Não adianta você dar todos os seus bens, queimar o seu próprio corpo no fogo em favor de alguém. Nada disso pode te recomendar diante de Deus. Somente o sacrifício de Cristo, esse presente de Deus, poderá salvá-lo, meu amigo. Não é por obras. Não adianta você tentar se salvar através de obras, através de boas coisas, de atividades sociais. Não adianta você dar esmolas. Isso nada vai lhe recomendar a salvação. Não estamos dizendo que você não deva fazer essas coisas, com certeza deve. Às vezes eu vejo os cristãos dizendo o seguinte: olha, o fim do mundo está se aproximando. Jesus está voltando. Precisamos nos preparar mais. Precisamos nos preparar mais. O que as pessoas querem dizer com isso, com se preparar mais? Se santificar mais? É isso? Esse é o preparo? É viver em mais obediência a Deus? Ou seja, é como se a pessoa estivesse dizendo assim: olha, eu vou me santificar, eu vou obedecer a Deus mais, me santificar mais, me obedecer mais a Deus, e quando ele voltar, quando Jesus voltar, ele vai olhar para mim e vai ver a minha obediência. Eu sou bonzinho, eu sou obediente, e ele vai me salvar. O que é isso se não salvação pelas obras? Se isso não é salvação pelas obras, eu não sei o que é. Meu amigo, o único preparo que você pode fazer é o seguinte: se isso é verdade, então a salvação é pela santificação? Não, não é pela santificação. A salvação é presente de Deus, você não tem essa participação. Aconteceu fora de você, lá na cruz do Calvário. É presente de Deus. Nada poderia se afastar mais da verdade do que isso. Salvação por santificação. Nada poderia se afastar mais da verdade. E é por esta razão, meus amigos, que muitos cristãos andam desesperados, sob o peso do desespero, sentindo perdição dentro de si, porque quando eles olham para dentro de si mesmo, o que eles veem? Só vem uma escuridão. Eles comparam a vida deles com a pureza, com a santificação, com a lei que está diante dele. Eles se sentem condenados, porque não há como um ser humano estar sozinho, nu, diante da lei. Não há. Não há obediência, você jamais vai obedecer a ponto de merecer salvação. Não existe isso. E muitos cristãos, ao olharem para dentro de si mesmos, apenas vão ver suas falhas, seus erros, suas imperfeições e se sentem desesperados. Para mim não há esperança. E nunca haverá esperança para nós quando olharmos para dentro de nós, porque a salvação não acontece dentro de nós, acontece fora de nós, lá na cruz do Calvário. É lá na cruz, meu amigo. E lá na cruz Jesus te declara justo, te declara perdoado, te declara remido, salvo em Cristo. Ele obedeceu por você. Ele fez a obra por você. Aquela frase bastante já surrada, né, que diz o seguinte: quando eu olho para mim, não vejo como me salvar,
mas quando eu olho para Cristo, para a sua cruz, não vejo como me perder. Continua uma grande verdade. É só em Cristo que estaremos salvos e remidos e transformados. O único preparo que você pode fazer, meu amigo, não é ser mais obediente, mais fiel para se salvar, porque a salvação não é pela sua obediência, não é pela sua consagração, não. A única coisa que você pode fazer é renovar a sua fé em Cristo, no que Ele fez no Calvário, e aceitar pela fé o perdão de Deus na sua vida e o perdão que Ele está oferecendo para você pelos seus pecados passados e pelos seus pecados futuros, que ainda você cometerá. E você então descansa em Cristo agora, porque você recebeu a graça e o perdão e o presente de Deus na sua vida. Você pode dizer um amém? Pode dizer um amém no seu coração por esse presente maravilhoso de Deus? Sim, amigo, como diz Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para você. Você é um homem livre em Cristo. Alguém pode dizer, não, aquele que perseverar até o fim que será salvo. Claro. Enquanto você perseverar na sua fé de que Jesus o perdoou, o declarou justo, haverá esperança para você com toda certeza. Essa perseverança teremos que ter até o final, mas não é uma perseverança de santificar, de ser mais santo, mais puro, mais justo, não. E alguns chegam a declarar que vai chegar um tempo antes do final da volta de Cristo, que as pessoas chegarão a uma tal santificação que vão conseguir obedecer a lei de Deus da mesma maneira como Cristo obedeceu, sem pecar. Que o Espírito de Deus vai subir, vai deixar o homem vai ficar sozinho aqui e vai ter que provar que ele pode obedecer à lei de Deus. Nada se afasta mais da verdade. Nada se afasta mais da verdade. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Amigo, o livro de São João, capítulo 5, verso 24, nos declara: na verdade vos digo que quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entra em juízo, diz os textos bíblicos. Aquele que entrega sua vida a Cristo, aquele que confia no sacrifício de Cristo no Calvário, aceita esse presente de Deus, passou da morte para a vida. Não há temor de juízo mais. Alguns tentam aterrorizar os cristãos, dizendo que o cristão vai passar pelo juízo. Cada palavra, cada pensamento, cada ato vai ser julgado minuciosamente. Amigo, se você passar por esse juízo de Deus desta forma, ninguém vai ser aprovado. Ninguém vai passar para o outro lado. Não existe. Você tem passo livre no juízo de Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aqueles que creem em mim, diz o texto bíblico, né? Passaram, não entram em juízo, mas passaram da morte para a vida. Entrega a sua vida a Jesus hoje. Confia nele. Eu tenho certeza que você vai poder desfrutar do gozo da salvação, da alegria da vida eterna, porque nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Talvez você me pergunte, mas então agora eu vou viver de qualquer jeito, não vou obedecer mais nada, vou viver uma vida promíscua. Não é isso que estamos dizendo. Não estamos dizendo. Eu quero ilustrar esta verdade com a seguinte história. Conta-nos que certa vez estava ocorrendo um leilão de escravos. E havia um escravo que estava ali que era muito forte, estava em plena saúde, e muitas ofertas estavam sendo dadas por aquele escravo. E ele dizia, ele então falava para que as pessoas que estavam ali fazendo as suas ofertas escutassem: eu não vou trabalhar, eu não vou trabalhar, vocês podem me surrar, vocês podem me maltratar, eu não vou trabalhar, não adianta me comprar. Essas eram as palavras dele. E muitas ofertas estavam sendo dadas, e um cidadão que estava ali começou a dar ofertas mais altas e mais altas, até que cobriu todos os demais e comprou aquele escravo. E aquele escravo olhou para aquele homem: não adianta, você me comprou, mas eu não vou trabalhar. Não vou trabalhar. Se recusava a ser um escravo.
Aquele homem colocou esse escravo na sua carruagem, foram viajando, e ele, durante a viagem, dizia sempre, né, algemado ali, dizia: eu não vou trabalhar, não adianta, eu não vou trabalhar. Até que chegaram num local onde havia uma terra muito bonita, havia uma casa, embora simples, e aquele homem que o havia comprado olhou para o escravo e disse: está vendo aquela casa? Ele disse: estou vendo, mas eu não vou trabalhar. Você está vendo aquela terra que está lá próximo, em volta daquela casa, aqueles hectares de terra, aquela imensidão de terras? Sim, estou vendo, mas eu não vou trabalhar. E aquele homem disse: olha, esta casa é sua e essas terras são suas. Eu te comprei para te dar a liberdade. E você agora é um homem livre. Quando aquele escravo ouviu aquelas palavras, ele se jogou aos pés daquele homem e disse: meu senhor, o servirei pelo resto de minha vida. A gratidão que ele tinha agora no seu coração fazia com que ele agora servisse aquele homem para o resto da vida. Era o desejo do seu coração. Assim acontece conosco, amigos. Quando nós reconhecemos o que Cristo fez no Calvário, nos declarando justos, perdoados, não há como viver diferente a não ser uma vida para agradar o nosso Mestre, uma vida para agradar Jesus. Como que você vai viver agora ofendendo ao Senhor, seu coração, magoando a Cristo? Não, você quer viver em obediência a Ele, porque você o ama, porque Ele o salvou, porque Ele o amou primeiro. Entrega a tua vida ao Senhor Jesus nessa hora e ore comigo. Querido Deus, estou orando, Senhor, em favor destas pessoas que acompanharam este assunto, este tema de hoje. E elas talvez estão compreendendo, Senhor, que não há como sermos santos aqui nesse planeta. Nessa situação de pecado em que vivemos. Nós vamos cometer muitos erros, vamos cometer muitas falhas, muitos pecados. E, claro, Senhor, nós cremos sinceramente que o Senhor já nos perdoou em Cristo. O Senhor já levou a nossa condenação sobre os teus ombros. Já riscou toda a cédula de dívida que havia contra nós, o escrito de dívida que havia contra nós, o Senhor levou na cruz do Calvário. E nós aceitamos esta salvação em nosso coração. Quem sabe eu estou orando por alguém que está atravessando problemas financeiros, outros problemas familiares, outros enfrentando problemas de saúde. Meu Pai, restaure esta vida, mude essa situação, traga um tempo de prosperidade, bonança, de livramento para essa pessoa. Abrace ela, Senhor, em teus braços de amor e misericórdia. E, por favor, um dia nos leve para o teu reino. Nós o pedimos em nome de Jesus. Amém.